Opa, bom dia. Jesus é o nosso Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 8 de janeiro. Gênesis capítulo 18, versículo que é a partir do 22 até o capítulo 19, versículo 38. Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante, até o capítulo 7, versículo 14. Salmo de número 8, Provérbios 2, 6 a 15, a música escolhida para estarmos ouvindo, para estar tocando enquanto lemos nesses dias é Oração pelo Reino. Mais uma vez eu quero pedir a você, se você acha interessante essas gravações, eu quero lhe dizer que se você se inscrever nesse canal e der o seu like, vai expandir, vai ajudar que essa palavra chegue a muitos que necessitam, principalmente aqueles que alguns não têm tempo de sentar todos os dias e fazer toda essa leitura. Porque apesar de serem porções pequenas, comparando-se com a Bíblia inteira, comparando-se ao tempo de que alguns dispõem, se torna grande o tempo para sentar a cada dia e ler. E você pode colocar no som do carro ou numa caixa enquanto faz os afazeres, ou viaja, anda no carro dirigindo, vai ouvindo. Mas também essa palavra, essas gravações, elas visam alcançar aquelas pessoas que têm uma leitura comprometida por conta da visão ruim, por conta de ler pouco ou ter dificuldade com leitura, e isso vai com certeza facilitar para essas pessoas, porque a palavra diz: bem-aventurados que leem, bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Louvado seja o Senhor, que começa com o ler, mas também inclui o ouvir e o guardar. Não exclui ninguém. Se uma pessoa, digamos assim, não tem condição de ler de jeito nenhum por não saber ou por não enxergar suficiente para ler uma quantidade dessa de leitura diariamente, mas ela pode ouvir e guardar. Louvado seja o Senhor. Vamos agora direto à nossa leitura, começando com Mateus 6, versículo a partir do 25, em nome de Jesus. Amém. Comecemos. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor Jesus. Prossigamos para o capítulo 7, versículo 1. Vamos lá. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não
repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave? Aqui na linguagem contemporânea, trave é uma estaca, um cisco e uma estaca. Senhor Jesus, mas nessa linguagem é trave, mas não é uma palavra muito comum. Quando você tem uma trave ou uma estaca no seu próprio olho, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Jesus é o Senhor. Você criou e ao homem o entregou para povoá-lo, sujeitá-lo e dominá-lo, para expressar a ti, Criador. Mas o adversário foi da mulher enganadora e do homem sedutor, usurpando o mundo de então. Jesus e a igreja o devolverá em tuas mãos. Então as obras de tua criação, em plena submissão, te adorarão. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Provérbios 2, versículos 6 a 15. Amém. Em conexão com você, vamos teu coração conhecer, para a tua vontade original fazer. Teus anjos lá no céu vivem somente para te satisfazer, mas para a terra você necessita teu reino prazer. Amém. Vamos ao Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador.
quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Jesus é o Senhor, amém. Eterno Pai de amor, dessa terra é Senhor, mas alguém a usurpou. Um anjo impostor, em quem você confiou, e a ele tudo entregou. Amém. Gênesis 18, a partir do versículo 22, começa assim. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor, e aproximando-se Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei, por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei, se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Jesus é o Senhor, amém. Capítulo 19 de Gênesis. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Ó Senhor Jesus! E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a
atrás de si. E lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês, para que vocês façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí, e acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão e, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida, mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho,
juntemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite, entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo aquela noite deram de beber vinho a seu pai, e, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Amém. Essa é a porção de hoje da palavra sagrada, a palavra do Senhor, que possamos ouvir, que ouçamos e desfrutemos dessa palavra, a palavra do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Bom dia. Senhor, mesclados a ti, fomos ao te ouvir, crer e renascer. Em conexão com você, vamos teu coração conhecer, para a tua vontade original fazer. Teus anjos lá no céu vivem somente para te satisfazer, mas para a terra você necessita teu reino trazer, para também tua vontade aqui acontecer. Somente o homem pode na terra te expressar e representar, para que teu reino aqui realidade possa usufruir, e em manifestação no porvir, assim tua glória toda a terra encherá, como as águas recobrem todo o mar. Todo joelho ante a ti se dobrará, toda língua teu nome há de confessar. Aleluia, a salvação e a glória, a força e o poder pertencem ao nosso Deus. E como na visão de Daniel, uma pedra cresceu e toda a terra encheu. De Cristo e a igreja, toda a terra se encherá, se encherá. Eterno Pai de amor, dessa terra é Senhor, mas alguém a usurpou. Um anjo impostor em quem você confiou, e a ele tudo entregou. A glória disputou, se frustrou e inimigo teu se tornou. Aquela criação, todo foi para si usurpou, e seu império trevoso a transformou. O mundo atual você criou e ao homem o entregou, para povoá-lo, sujeitá-lo e dominá-lo, para expressar a ti, Criador. Mas o adversário foi da mulher enganadora e do homem sedutor, usurpando o mundo de então. Jesus e a igreja o devolverá em tuas mãos. Então as obras de tua criação, em plena submissão, te adorarão.